Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma entrevista, mais um programa dentro aqui desse nosso canal, Constituição e Cidadania, aqui da ESA, Escola Superior de Advocacia. Já quero deixar aqui mais uma vez meu muito obrigado ao querido doutor Jorge Bolsinhas, diretor da ESA, também o Adriano Ferreira, coordenador geral, que possibilitaram abrir esse espaço, chancelar esse espaço aqui de manifestação. Então nós estamos aqui em mais uma entrevista e mais uma vez, veja só, vou lembrar para você, deixe o seu comentário, deixe a sua crítica, seu elogio, sua observação, sugira temas para que a gente possa abordar em futuros programas, né, críticas que você acha cabíveis serem feitas. Fica à vontade, o canal é seu, é feito para você. E a gente aqui nesse programa, eu sempre digo isso, né? A ideia aqui é trazer personalidades do meio jurídico, vamos trazer, como estamos aqui ao lado de uma grande personalidade do meio jurídico, e vamos também trazer gente de fora, mudar um pouco essa concepção do direito, uma coisa às vezes muito formal, muito formalista. Por que não trazer aqui poetas, escritores, artistas? Vamos também no futuro abordar isso também, ok? Mas nós estamos aqui hoje com uma figura, um orgulho, hein? Ter aqui do meu lado um amigo e uma figura assim extremamente respeitável e respeitada da magistratura. Estamos aqui ao lado do meu querido amigo Alfredo Atié, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor em filosofia, mestre em direito comparado, e ele é presidente da Academia Paulista de Direito. Não é isso, Atié? É isso mesmo. Falei certo? Falou certinho. É isso aí. O Atié está aqui com a gente para a gente trocar algumas ideias, conversar. Atié, aqui a entrevista é um pouquinho diferente. Aqui não tem aquela formalidade toda e tal. Então eu vou começar com uma pergunta bem informal. Tá bom. Qual era a sua brincadeira preferida quando você era criança? Ah, bom, quando eu era criança, eu acho que você me pegou aqui, é interessante. Porque eu, quando vim aqui do tribunal para cá, eu vim andando aqui pela Liberdade. E eu era pequenininho, morava aqui entre a Aclimação e a Liberdade. Sei. Então eu costumava passar por essa avenida. Aqui tinha um supermercado, meu pai me trazia nesse supermercado. E eu acho que a minha brincadeira predileta era, de certa forma, imitar um pouquinho os aviadores, essa coisa das viagens interplanetárias. Eu gostava de montar os foguetes. Na época não tinha o Lego, mas tinha outras coisas, então eu gostava de fazer as montagens desses... Você queria ser astronauta? Eu queria ser astronauta, é isso mesmo. Olha aí, esse era o meu sonho. É isso aí. Hoje está voando de outra maneira, né? Vou te fazer uma pergunta bem ampla, Tia, para a gente dar sequência aqui. Como é que você avalia, de uma maneira geral, fala com total liberdade, como é que você avalia a atuação dos magistrados brasileiros hoje, no momento atual do Brasil? Olha, ou da magistratura, vamos colocar assim. Antônio, querido amigo, nós estamos vivendo, você sabe, nós temos conversado sobre isso, nós estamos vivendo uma crise muito séria do direito. Isso acontece em todos os lugares, mas tem aqui no Brasil as suas especificidades. Eu acho que a pior, digamos assim, causa, se é que a gente pode ainda continuar a falar sobre causas e consequências, mas a pior causa dessa crise está justamente no problema da formação dos juristas, né? As pessoas gostam de falar profissional de direito, operador de direito. Eu gosto de usar o nome tradicional jurista, porque eu gosto de aliar esse termo justamente à tradição do direito, da justiça e assim por diante. O advogado, a advogada, são a peça mais importante na configuração do direito e, portanto, na configuração da justiça também. Pô, isso vindo de um magistrado é uma observação relevante. E isso é muito importante. Eu acho que, veja, sendo o advogado e a advogada as peças mais importantes desse mecanismo que é o direito, o mecanismo que é a justiça, se a gente se ativesse à formação desses profissionais, né, desses juristas corretamente, nós teríamos o reflexo naquilo que são os juízes, os promotores, os procuradores, os defensores e assim por diante. Você vê, por exemplo, a atuação dos defensores públicos, não é? Essa atuação tem se tornado uma atuação bastante exemplar. E por que eles têm essa atuação importante na defesa dos mais pobres, defesa dos direitos humanos, né? A gente tem a experiência da Defensoria de São Paulo, da Defensoria do Rio, mas em geral das defensorias. Por que a gente tem isso? Porque exatamente eles estão ligados à profissão da advocacia, né? Então, essa atividade do advogado de manejar corretamente o direito é fundamental. E o que nós estamos vendo hoje
no mercado. O que está acontecendo? Nós temos hoje, não é segredo para ninguém, nós temos 1.200.000 advogados no Brasil. Qual é o problema de ter 1.200.000? No meu entender, não tem nenhum problema. Você ter um advogado para 200 habitantes não significa absolutamente nada de diferente ou não, porque a questão é a qualidade. E hoje nós temos inúmeras estruturas no Brasil formais onde esses profissionais são educados, eles são treinados. Elas não são efetivamente estruturas universitárias, estruturas que dão uma formação humanista, que preparam essas pessoas para entenderem a sociedade, entenderem os conflitos e resolverem esses conflitos, não é? E como isso acontece, quer dizer, há esse problema sério, que essas estruturas de formação, essas faculdades são meramente formais, quer dizer, passam para essas pessoas informações que na verdade não são úteis e não são de formação efetivamente, o que acontece? Você tem o reflexo nas outras profissões. Você hoje tem nas profissões, nos juristas ligados ao Estado, as profissões jurídicas de Estado, você tem uma carência, que eu acho muito grave, de vocação, né? Hoje você vê, por exemplo, essa questão dos concursos públicos preparam, é outro problema sério, né? Essa proliferação dos cursinhos, etc., né? Como modelo de formação jurídica, preparam para fazer provas, né? Essas provas são insuficientes para justamente aferir a vocação. Então esses profissionais, na verdade, eles entram para qualquer uma das carreiras. Não tem uma vocação como deve haver para ser juiz, para ser promotor, o apego à lei. E você, como magistrado, você percebe, por exemplo, que os juízes mais jovens, eles são, assim, vamos dizer, podemos colocar dessa maneira, refratários a ter uma visão mais integrativa do direito, mais humanista. Você sente isso? Sim, eu acho. Um certo encastelamento, talvez? Sim, justamente, eu acho que o termo encastelamento é muito bom, você escolheu, porque, na verdade, a profissão do direito é relacionamento humano. Você tem que conversar, o juiz, a juíza, todos os profissionais têm que conversar com os advogados, tem que haver essa interação e, sobretudo, tem que ter essa curiosidade, essa vontade de conversar com as partes, com as testemunhas, receber as pessoas, isso é extremamente importante. Esse diálogo é importante. Por que na estrutura tradicional do judiciário você tem audiências? É o lugar onde se ouve, onde o juiz, a juíza, ouvem as partes. Então, isso é muito importante. A audição das partes, quer dizer, é a peça fundamental do diálogo para você fazer justiça, para você fazer o direito. E não o que está acontecendo, que aí eu acho que também a sua pergunta também tem a ver um pouquinho com essa questão que eu acho também uma questão muito séria, que é um grande vício do nosso tempo, que é o tal do ativismo. O que é esse ativismo? Em primeiro lugar, é o seguinte, o magistrado é como se ele adquirisse, digamos assim, uma certa ideologia e entenda que ele tem que aplicar o direito daquele jeito. Quando, na verdade, o juiz, a juíza, sobretudo, mas o profissional de direito em geral, né, o jurista em geral, mas, sobretudo, aqueles que julgam, eles não podem ter uma ideologia. A ideologia do juiz é a lei. A ideologia do juiz é a Constituição. Mas, Ativo, eu vou pegar isso aí como gancho que você está falando. Uma questão que eu acho importante é a seguinte. Dentro disso que você colocou do ativismo. Há quem diga, por exemplo, que o judiciário, é uma frase bonita, mas vamos analisar. Há quem diga que o poder judiciário tem um papel muito importante na concretização da democracia. Por outro lado, o poder judiciário, ele é, por definição, se você pegar um órgão de cúpula como o STF, ele é, por definição, um órgão contra-majoritário. Então, nós tivemos recentemente o julgamento da prisão em segunda instância, que o STF não apenas foi garantista, mas a gente pode dizer até que ele foi legalista, ele seguiu exatamente o que está disposto no texto, na Constituição, sem dar margem a muita interpretação. Então, a gente fica nessa dualidade. Quer dizer, o Poder Judiciário ele tem realmente um papel na concretização da democracia, ou o papel dele seria um papel de garantir que tudo que está disposto no sistema jurídico normativo seja efetivado, seja implementado, e aí contempla inclusive esse aspecto que você colocou do ativismo judicial. E já que você vai dar uma resposta, eu tenho certeza que vai ser uma resposta muito inteligente, como é que nós chegamos nisso? Como é que o Poder Judiciário, vamos colocar assim entre aspas, mordeu essa isca
E hoje a gente não tem nem como contornar, como dizer que não. Nós temos vários exemplos de ativismo judicial, o julgamento da reserva Raposa Serra do Sol, manipulação de embriões, união homoafetiva, várias situações em que já ficou caracterizado que você tem esse ativismo. Como é que nós chegamos nisso? E se é que nós temos que sair disso? Você pode também achar que é bom. Você pode achar, não, do jeito que está, tá bom. Então, olha, na verdade, isso tudo são características de uma crise, né? Como a gente estava falando desde o início. A primeira coisa que eu acho importante é a seguinte: o judiciário, muito embora não exista uma definição na Constituição do judiciário, eu, na época da Constituinte, eu até sugeri que houvesse essa definição, mas ela não existe, quer dizer, ela é um pouco vaga e por isso que o judiciário começa, digamos assim, a alargar muito o seu campo de atuação. Isso está errado, não está certo. Mas o judiciário, ele existe para garantir a Constituição, portanto, a lei. O que significa isso? Isso significa que o judiciário, assim como a profissão do direito em geral, quer dizer, os advogados, é a mesma coisa, porque eu acho que o juiz, ele tem que estar inserido no interior da profissão do direito, né? Eu acho até errado, por exemplo, eu prefiro a estrutura norte-americana, em que não existe uma corporação de juízes. O juiz continua sendo lawyer, ele continua ligado à Bar Association. Ele sai daquela Bar Association provisoriamente e retorna a ela. Quer dizer, ele continua ligado aos advogados, né? É como se a advocacia fosse um porto, né? Exatamente. E todos saem daquilo ali. É a formação comum. Eu acho que a formação... Não pode haver uma formação especial para promotor. Os promotores não podem se virar uma ilha, se insularizar, nem o juiz, nada disso. Bom, mas quais são os pilares dessa ligação do judiciário, do juiz, da juíza com a Constituição? 3. Primeiro, Estado de Direito, Rule of Law. Isso é fundamental. Ou seja, o juiz está aqui para aplicar o direito, interpretar corretamente o direito, interpretar segundo uma longa tradição. Isso é muito importante, tem que haver essa referência a essa tradição, ele tem que estar absolutamente inserido nessa tradição. Então, Rule of Law, Império do Direito. Segundo aspecto fundamental, direitos humanos, né? A ordem mundial pós Segunda Guerra Mundial, a partir de 1948, é uma ordem ditada pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pelas declarações subsequentes sobre direitos humanos em primeiro lugar. Direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos ambientais. O Brasil, por exemplo, tem uma participação enorme na configuração dessa ordem. Mas essa é a ordem do mundo pós-1948. Então, a inserção no Rule of Law e na proteção dos direitos humanos são tão importantes que a própria Constituição de 88, você se lembra, logo que foi promulgada lá no artigo 5º, tinha um dispositivo que dizia: a enunciação dos direitos que estão aqui enumerados, ela não exclui os direitos previstos em tratados internacionais e que o Brasil faça parte. Ou seja, já ali, já se dizia, nem precisou da emenda 45, já se dizia o seguinte: os direitos humanos previstos em tratados internacionais têm status constitucional. E você vê que o Supremo, nesse aspecto, errou totalmente. Ele não consegue entender isso, não consegue afirmar categoricamente o seguinte: olha, tem um direito humano num tratado internacional, isso é direito constitucional. Mas aí, Ativo, você veja só, ratificando ou corroborando o que você está falando, nós, aqui no Brasil, depois se você aí que quiser se interessar pela matéria, vai dar uma olhada sobre controle de convencionalidade. No Brasil, simplesmente não existe. E você sai aqui na América Latina, eu vou sempre para a Colômbia, por exemplo, para dar congresso, para eles essa é matéria de graduação. Aluno de graduação já toma contato com o controle de convencionalidade, ou seja, a lei que está sendo produzida internamente, ela está de acordo com as convenções internacionais sobre aquele assunto, sobre direitos humanos. Aqui não há isso, quer dizer, é uma coisa assim, etérea, né? Exatamente. Está adstrita à doutrina, infelizmente. Desculpa, pode prosseguir. Então, e a par disso, quer dizer, você vê, por exemplo, a importância que nós temos na configuração do nosso próprio continente. As Américas, o Antônio, sobre a questão dos direitos humanos, elas são, na verdade, a fonte na qual a Europa e o mundo foram beber para estabelecer as declarações de direitos humanos e o próprio direito internacional.
A nossa Declaração Americana de Direitos Humanos é de 47. A da ONU é de 48. Eu não sabia disso. René Cassin, que foi um dos autores importantes, francês, autor importantíssimo da Declaração Universal, ele fala detidamente sobre a contribuição Ele reconhece americana. isso. Reconhece a contribuição americana. Bacana E há isso. outros aspectos do direito internacional que foram criados aqui, nas cartas do Panamá, e a gente pode conversar mais sobre isso se você quiser. Mas o terceiro pilar, então eu digo, rule of law, império do direito. Segundo, direitos humanos. Terceiro, democracia. Porque a Constituição é clara, logo no início. Mas aí voltamos na pergunta, Tia, qual o papel do judiciário na democracia? O que significa? Especificamente. Então, aí que tá, mas é democracia regulada pela Constituição, ou seja, Estado democrático de direito, que é o que enuncia a nossa Constituição. Muito bem. Então, o que significa isso? O judiciário, ele tem que fazer com que aqueles princípios constitucionais atinentes à democracia, portanto, participação popular, que está na Constituição, porque a nossa democracia não é apenas uma democracia indireta, é uma democracia direta e indireta, não é? Há ali vários mecanismos, por exemplo, que não são usados, porque o Brasil tem preguiça de adotar o regime democrático, né? Eu até diria, vou até ser assim um pouco exagerado ao dizer, eu vou dizer o seguinte, nós brasileiros, lamentavelmente, como nós não temos uma cultura democrática, nós desconfiamos dos dois pilares da democracia, que são povo e poder do povo. O poder pertence ao povo. Você fez uma afirmação polêmica. Nós não temos uma cultura democrática. Não temos uma cultura democrática, lamentavelmente, não é? Mas eu não estou querendo fazer com isso, como em geral as pessoas fazem, de querer comparar com determinados países. E as pessoas dizem assim, não, os países da Europa são mais desenvolvidos nisso, ou os Estados Unidos mais desenvolvidos. Não estou querendo comparar, porque eles também têm vícios sérios do que muito mais antigos também, né? Mas eles têm vícios sérios também no que diz respeito a isso. Agora, então são esses três pilares. O judiciário, então, está adstrito a fazer o quê? Cumprir a Constituição para fazer isso. Muito bem. Significa que o judiciário brasileiro tem que ouvir a opinião pública na hora de decidir? Não. Porque quem tem que fazer isso? Isso é o parlamento. Né? Por isso que ele é contra-majoritário. Né? Quer dizer, o cerne da democracia está na representação. Representação, quer dizer, parlamento. Quem recebe voto. Quem vai lá, apresenta seus programas e assim por diante. Segundo o cerne da democracia, participação. Não é? A Constituição tem vários mecanismos de participação direta. Tem conselhos, por exemplo, aqui no município de São Paulo, você tem inúmeros conselhos. Quantas pessoas votam nesses conselhos e sabem desses conselhos? E quais são os poderes que esses conselhos têm? Não é? Isso é uma questão séria, porque as pessoas estão distraídas para isso, exatamente pela falta de cultura democrática. Não é isso? A desconfiança do povo. Inclusive nas faculdades de Direito, vamos ser claros, Antônio, é raro o professor, a professora que chega para os alunos e diz assim, olha, o povo é importante, a democracia é importante. Há, de certa forma, um vício na formação do profissional do direito, que é o da desconfiança da democracia, como se o direito sempre se contrapusesse à democracia, como se nós, juristas, fizéssemos parte de uma corporação à parte, uma corporação de privilegiados. Por isso que eu falei para você, é preciso que o jurista se forme na universidade, ou seja, dialogando com os outros conhecimentos. Essa sua, por exemplo, iniciativa de trazer para cá gente de outras áreas é fundamental, porque é isso que é o direito. Areja, né? Quando o direito foi criado no Brasil, os cursos de São Paulo e de Olinda, depois Recife, esses cursos, Antônio, eram de ciências jurídicas e sociais. Eram mais amplos, né? Pense um pouquinho nas pessoas que se formaram nas faculdades. O Celso Furtado estudou direito. E o grande economista. Pô. Caio Prado Júnior. Nossa. Estudou direito. História Econômica do Brasil. Quem não conhece, vai atrás do sebo, História Econômica do Brasil, para você conhecer o Brasil. Pois então, eu estou dando só alguns pequenos exemplos. Agora, falando dos nossos grandes escritores, quantos deles saíram da Faculdade de Direito, como, por exemplo, os românticos brasileiros? Não é isso mesmo? Verdade. José de Alencar, que foi um grande, não só foi um grande escritor, que deu passos importantes para criar a literatura brasileira, mas ele também escreveu um tratado maravilhoso sobre governo representativo. Que você pode comparar esse tratado, por exemplo, com o do John Stuart Mill. Um tratado maravilhoso.
E ele foi, o Zé de Alencar, inclusive, só para dar um exemplo, ele foi um grande opositor das políticas autoritárias do Império Brasileiro. Tanto é que ele podia ter sido ministro da Justiça, mas pelo seu caráter franco de enfrentar, ele acabou se tornando, de certa forma, um inimigo de Dom Pedro II. Então, isso tudo tem a ver com a nossa cultura humanista, a gente precisa ultrapassar. Eu vou te interromper para falar o seguinte, Atia, pegando um gancho do que você acabou de falar agora há pouco, nessa questão da oposição ao autoritarismo. Nós tivemos recentemente, faz pouquinho tempo agora, um advogado que foi preso por estar tumultuando o processo. O juiz do próprio processo determinou a prisão dele. Não tem previsão legal. Tumultuar processo gera punição, mas a punição não é encarceramento, não é pena privativa de liberdade. Mas o juiz determinou a prisão dentro do próprio processo, ou seja, sem ter uma queixa-crime, uma apuração, alegações finais, defesa prévia, nada disso. Ou seja, um viés claramente autoritário. Foi impetrado um habeas corpus, aqui no TJ de São Paulo foi negado esse habeas corpus, que só foi concedido depois no STJ. Então nós temos aí uma manifestação, peguei só como exemplo, tá? Uma manifestação de autoritarismo, me parece. Você sente como juiz, como magistrado, que isso pode ser, digamos assim, influência do estilo Sérgio Moro de ser juiz, pode ter sido um exemplo para os juízes? Nós podemos estar vivendo tempos autoritários, vamos dizer assim, inspirados por esse viés da Lava Jato que veio com o Sérgio Moro, que pelo menos que alguns dizem, né, que é aquela coisa do extremo, na defesa não é uma coisa assim tão importante, o negócio é o resultado. Você acha que pode ter uma influência? Eu acho que muito grande, lamentavelmente, não é? Primeiro porque, veja, você está diante de uma situação grave, porque você está diante de uma situação que está desconfigurando a tradição jurídica brasileira, não é? Que é, por exemplo, nós conversamos há pouquinho tempo sobre essa questão da defesa da democracia pelo judiciário, o que significa defender o Estado democrático de direito. Isso significa, por exemplo, só uma das consequências disso, o princípio da ampla defesa. Isso está na Constituição. Isso tem a ver com o princípio democrático, não é? Uma parte fala, a outra fala em igualdade de condições. Uma parte fala com o juiz diante da outra parte. Ela não vai falar em particular com o juiz, não é? Portanto, o que significa democracia aí nesse sentido? É controle, é fiscalização, não é? Eu, como magistrado, qualquer juíza, qualquer juiz, não pode conversar com uma parte reservadamente, sem que a outra saiba. Eu não posso, por exemplo, me desvestir da minha obrigação, que está consagrada no princípio chamado do juiz natural, todos os advogados conhecem esse princípio, de tratar as partes com igualdade e dar publicidade aos meus atos. Eu não posso, por exemplo, aconselhar o promotor como ele deve fazer ou não. Eu não posso aconselhar o advogado como ele deve fazer ou não. E tudo indica que isso aconteceu na Lava Jato. Inclusive nas afirmações feitas pelo Intercept. Não é? Até eu disse claramente que aquelas revelações feitas pelo Intercept não eram ilegais, porque se você, quando conversa com a parte, você está sujeito ao princípio da publicidade, não é? Então, se uma pessoa ouve e relata o que aconteceu, um terceiro relata o que aconteceu, na verdade, ela está cumprindo o princípio da publicidade que você não cumpriu, que você descumpriu. Então, não há ilegalidade nisso, pelo contrário. Não é? A questão do Intercept é a única ponderação que eu faço. Assim, eu acho que um aspecto que trabalhou, vamos dizer, contra a questão das escutas foi o fato da origem ser um hackeamento. O hacker. E já no depoimento do hacker, o juiz fez uma pergunta bastante pertinente para ele, eu estou acompanhando bem isso, perguntou para ele se era possível, ao hackear, alterar o conteúdo, e o hacker falou que sim, que era possível. Então, fica um pouco na suspeita. Mas, de qualquer maneira... Mas aí seria mais ou menos o seguinte... Para nós aqui é outra para a gente sair do aspecto da tecnologia... Técnico. Seria mais ou menos o seguinte, o juiz conversando com uma parte numa sala fechada e alguém ali do lado de fora na porta escutando. E outra coisa, hackeando ou não hackeando, as partes reconheceram que existia aquele grupo no Telegram. Não apenas... O que já é algo absolutamente inadequado. Atípico.
Não, e é inadequado ao extremo. Como é que um promotor vai ter um grupo com um juiz, né? Para trocar ideias? Não é inclusive se isso. disse uma coisa absurda de que isso era uma coisa normal, de que juiz não é normal. Não é normal e não pode ser assim. Aliás, eu digo como advogado, eu não tenho esse tipo de coisa. Eu posso ter como amigo juízes, como tenho você, mas jamais para ficar trocando ideias sobre um determinado recurso, uma ação. Me ajuda aí, o que você acha que eu devo escrever? Não tem Aliás, cabimento isso aí é importante também você dizer, porque também existe muito preconceito na sociedade, a gente precisa superar isso. O juiz, a juíza, são pessoas são cidadãos, normais, são cidadãos. Claro. Têm os seus amigos, saem para conversar, recebem as pessoas em casa, vão jantar, tomam o seu vinho, como nós gostamos de tomar, tomam aí fazem as suas reuniões com tranquilidade. O que não pode acontecer é haver, digamos assim, um lobby informal. Promiscuidade. Exatamente. Aí o sujeito aproveita que vai lá num congresso, por exemplo, não é isso que eu acho também muito sério. Eu vou aproveitar que vou a um congresso e vou conversar então com o ministro Supremo, vou conversar com o juiz para ele tentar ajudar um amigo meu numa causa X ou Y. Isso também é inadmissível. Não dá. Né? Não dá para. Tia, aproveitando o gancho que nós estamos conversando, vou fazer uma pergunta bem direta para você. Quanto tempo você tem de magistratura? 30 anos. 30 anos. Você está com que idade? Eu esqueci. E vai ser difícil porque, em geral, eu minto. Né? Mas com 30 anos de magistratura... Eu entrei muito cedo. Que conselhos você daria a um jovem juiz? Bom, olha, eu daria um conselho, o primeiro conselho que eu acho importante, mas isso depende de mudanças estruturais aí, que eu luto para isso. Lá na Academia Paulista de Direito, a gente luta para isso com os nossos grupos de pesquisa, nossos núcleos de pesquisa. A gente luta para, digamos assim, tentar desenhar uma nova configuração das profissões do direito e do universo jurídico. A gente faz isso de forma muito crítica. Então, isso é uma luta antiga da minha parte. Primeira coisa que eu acho muito importante é o seguinte: para qualquer pessoa se tornar juíza, precisa ter vocação. Né? E essa vocação, às vezes ela aparece em tenridade, mas no meu caso não apareceu. Né? Você chegou a advogar? Eu cheguei a advogar, eu fui inclusive procurador de Estado. Eu fiz esse concurso de procurador, eu dei aula, eu dava aula na USP, dei aula na Unesp, e fui procurador de Estado, e depois, em seguida, eu descobri dentro da profissão de advogado que eu tinha essa vocação quando eu conheci alguns juízes. Mas antes eu não queria ser. Eu acho até que essa descoberta da vocação para a magistratura muito cedo está errada. A pessoa tem que descobrir a vocação para quê? Para lidar com o direito, lidar com os outros e lidar, sobretudo, na advocacia. Você sabe que eu sempre fico pensando como é que faz um garoto, né, 24, 25 anos, por exemplo, vai trabalhar numa vara de família, decidir uma guarda de uma criança. É uma coisa... Se você não tem um certo estofo humano, Antônio, eu entrei muito de experiência cedo, de vida, é difícil. Eu entrei muito cedo na magistratura, porque eu entrei muito cedo na faculdade. Eu entrei com 16 anos na faculdade. Eu fiz Direito, eu fiz História também, eu fiz as duas faculdades na USP, também Economia, e, enfim, fui fazendo a minha formação. Eu acho que esse gosto por se formar é mais importante do que o gosto de adotar uma vocação muito cedo. Eu acho que a pessoa tem que estudar, mas estudar e conviver com os outros. Precisa gostar de conviver. Gostar de gente, né? Porque aquele que não gosta de conversar com as pessoas, que quer se isolar para estudar, que isso é uma coisa também muito bonita. Tem muita gente que tem essa vocação de pesquisador, quer escrever. Mas para juiz é complicado isso. Não é bem o caso da magistratura e também não é o caso em geral dos juristas, quer dizer, aqueles que vão conviver no foro, porque você tem que ter um apreço pelo outro. Eu acho que isso é importante. Né? Desde o início que eu comecei a fazer minhas pesquisas, escrever meus livros e assim por diante, eu me ative, sobretudo, a um conceito que eu considero uma categoria mais antiga da filosofia, que é o conceito da alteridade, ou seja, de você respeitar o outro, olhar o outro, conhecer a diferença, reconhecer a diferença. E aí você se enriquece, até você se descobre diante da diferença. Você só sabe quem você é porque você conversa com pessoas diferentes. Porque senão você não tem identidade nenhuma, você é um amálgama, está todo mundo... Né? E hoje em dia isso é um problema sério também, esse vício. A pessoa só quer se ligar a pessoas que pensam falam como ela. Mesma coisa que ela diz. Né? Aí, pegando isso aí como sequência, como referência,
Se você hoje pudesse encontrar com você mesmo, vamos imaginar, você encontra com você mesmo na rua, só que você com 25 anos de idade. O que você gostaria de falar para você mesmo? Você fala, pô, se com 25 anos eu tivesse escutado isso, teria feito uma diferença na minha vida. O que você gostaria de falar? Olha, jovem Atier, presta atenção nisso daqui. Olha, eu tô ainda muito jovem, então eu ainda não tenho nada assim de que me arrepender, digamos assim, na minha formação, né? Eu tive, por exemplo, a felicidade de ter meu pai. Meu pai dava aula de sociologia, psicologia social, tal, lá na PUC, onde ele conheceu minha mãe. A minha mãe era aluna, foi aluna do meu pai. E os meus pais eram bem mais velhos quando eu nasci, né? Eles se casaram muito tarde para o padrão da época, né? Então, o meu pai, como nós éramos, eu tinha minhas irmãs, e nós éramos muitos em casa, então meu pai trabalhava muito, né? Ele dava muitas aulas, mas quando chegava no final de semana a gente conversava. E eu aprendi o gosto da conversação exatamente pelo jeito do meu pai, a forma como ele nos tratava, e ele gostava de evoluir nos assuntos criticamente, não tinha preconceitos, né? Sempre com o controle da minha mãe, que tinha uma formação muito ligada ao catolicismo, né? Então minha mãe também controlava muito essa questão, quer dizer, isso era um contraste interessante de formação. E eu acho o seguinte, o que está faltando hoje para os jovens e as jovens com quem eu dialogo todos os dias lá na academia, né? A gente tem lá grupos de direitos humanos, grupos ligados à solução de conflitos, judiciário, etc. E a gente tem ali, sobretudo, a diversidade de gêneros, a diversidade étnica, que a gente incentiva muito isso, né? Diversidade de classes, ou seja, essa convivência. Eu acho que está faltando duas coisas. Primeira, está faltando essa coragem de conviver, porque, muito embora a gente tenha que valorizar as diferenças e hoje haja uma explosão da diversidade, que eu acho fundamental, nós todos vivemos numa sociedade só. Então, conviver também é você construir um projeto único, todo mundo ali pensando que a sociedade é a mesma, o mundo é o mesmo, o ambiente é o mesmo, não é isso? Nós estamos todos juntos. Então, todos diversos, mas nós temos que construir juntos. Temos que desenvolver uma empatia, né? Tem que desenvolver um projeto só. E o segundo aspecto, que eu acho que hoje em dia também é um aspecto assim que torna, digamos assim, mais difícil o percurso dos jovens, é o seguinte: é você ter uma ligação com a tradição. Você não pode se esquecer que muitas coisas, quer dizer, esse é o meu vício de historiador, né? Muitas coisas aconteceram no passado para que você viesse a ser desse jeito. Muita gente passou o bastão um para o outro, né? Exato. Então você precisa se ligar a essas pessoas. Então você tem que valorizar as pessoas que lutaram antes de você e fazer justamente construir uma ponte, construir uma ligação, que é muito mais importante quando você chega e diz assim, olha, eu estou aqui porque eu li fulano, eu conversei com cicrano, não é isso? Eu estou citando essa pessoa aqui e agora, no finalzinho de tudo isso que eu citei, que eu construí, eu vou dizer para vocês qual é a minha contribuição. Isso é fundamental. Tá legal. Falando nisso, pessoal, quero indicar aqui, ó, pedir para a câmera fechar aqui, quero indicar esse livro aqui do professor desembargador Alfredo Atier, que trata justamente de uma figura fantástica, histórica, Montesquieu, Charles de Secondat. Você sabe, Atier, que eu viajei para a Bélgica em 2018 e eu tive contato com a primeira edição do Espírito das Leis. Fiquei até emocionado, cara. Claro. E o pessoal de lá achou estranho, porque para eles é uma coisa meio corriqueira, mas eu falei, eu posso pegar? Claro que você pode. Era a primeira edição. Então, pessoal, quem quiser ter uma leitura de qualidade, conhecer bem Montesquieu, está aqui lançado pela Chiado Books. O título é Montesquieu, que é Viagens na Ficção, da coleção, né? Esse aqui está autografado, mas quem quiser adquirir, tem nas boas livrarias, né? Sim, claro. Então tem nas boas livrarias, quem quiser também pela internet, Chiado Books. Mas para a gente encerrar, Atier,
olha para a câmera ali, ó, vamos agora fazer uma homenagem ao Antônio Abujanra, que no final do programa ali de provocações ele falava isso também. Então, em homenagem ao Antônio Abujanra, a Thier olha para a câmera e fala o que você quiser com a máxima liberdade que agora você dispõe. Como dizia o Abujanra, enforque-se na corda da liberdade. Então, o que eu gostaria de dizer para todo mundo é o seguinte, olha, nós temos que ter amor à liberdade, amor à igualdade e amor à solidariedade. Ou seja, a gente precisa amar a democracia, a gente tem que amar o lugar em que nós estamos, né, o lugar a que nós pertencemos e esse tempo. E ter, digamos assim, muito carinho para conviver com as pessoas, muito respeito para conviver com as pessoas e, sobretudo, lutar contra aqueles que são os inimigos da liberdade, da igualdade e da solidariedade. A gente precisa lutar contra eles e, portanto, construir a igualdade num país tão difícil como é o país, como é o Brasil. É isso aí. Thier, obrigado. Pessoal, obrigado pela sua presença, pelo carinho da sua atenção nesse tempo que nós ficamos aqui conversando. Essa conversa deliciosa que, quando a gente conversa com gente inteligente e insensível, é assim, o tempo voa. Deixa aí seu comentário, sua sugestão para novos temas, novos entrevistados, por que não? Pode sugerir, faça críticas, elogios. Esse canal foi feito, esse programa foi feito para você, tá bom? Obrigado pela sua atenção, até uma próxima, pessoal. Tchau, um abraço.